Olá, estamos de volta com mais uma entrevista aqui no portal RSN e o meu convidado de hoje é o deputado federal Zeca Dirceu e a gente vai falar sobre fazer uma retrospectiva, na verdade, do mandato dele, as principais conquistas, principalmente para Guarapuava e região. Bem-vindo, deputado, mais uma vez aqui no nosso portal. Tudo bem, Cris? Uma alegria Tudo estar aqui, bem. queria agradecer o convite, cumprimentar quem está nos assistindo. Bom, final de ano, mais um ano de mandato se encerrando. Qual a avaliação? O que temos de positivo em tudo isso? Muito trabalho, eu sei, e aumento da sua base eleitoral também aí pelo Paraná fora, né? Estou muito entusiasmado, estou feliz. O momento da eleição, é claro, foi um momento muito difícil, uma disputa bastante complexa para o nosso campo político, em especial aqui no Paraná. Mas o meu mandato, a minha caminhada política, ela se caracteriza por relações muito amplas. Eu sou do PT, eu milito dentro do PT, sou fiel ao partido, defendo as bandeiras do partido, me posiciono ao lado do partido no momento das eleições, mas eu construí relações políticas fora do PT, com outros partidos, com outras lideranças. Nessa eleição, por mais que o PT tenha tido um resultado singelo, vamos dizer assim, aqui no Paraná, das lideranças que eu me relaciono, nós tivemos 155 eleitas, em torno de 20 prefeitos e prefeitas e aproximadamente 130, 135 vereadores e vereadoras. Eu nunca tive um time tão grande assim de eleitos. Eu faço política desde 2000, eu fui prefeito eleito em 2004 em Cruzeiro do Oeste, reeleito em 2008, em 2010 eu me elegi pela primeira vez deputado federal. Nem de longe eu tinha um time, vamos chamar assim, um conjunto de lideranças eleitas, como a gente conseguiu dessa vez. E com um diferencial, pela primeira vez em municípios localizados em regiões que eu nunca havia nem sequer direito pisado o pé, como é o entorno ali de Londrina, do próprio Norte Pioneiro, como é a região metropolitana de Curitiba, o entorno de Ponta Grossa, os Campos Gerais, a região mais sul do estado, o litoral. Então, pela primeira vez, o mandato ganhou também dimensão estadual, inclusive participando ativamente da eleição em Curitiba, onde inclusive eu fui pré-candidato, transferi meu domicílio eleitoral. Então eu estou muito entusiasmado e estou, é claro, vivendo um momento muito confortável no dia a dia da política lá em Brasília. Eu nunca me senti tão dentro do governo, tão dentro das decisões do Congresso Nacional, com participação tão ativa como eu acabei fazendo no ano passado e também, principalmente, nesse ano. Então isso me dá uma perspectiva de terminar um ano muito bem. Nós vamos trabalhar muito ainda até dia 31 de dezembro, o ano não acabou, e começar 2025, projetando 2026, com muita força, com muito entusiasmo, e seguindo como poucos políticos conseguem seguir, com a vida limpa. Eu nunca fui condenado, não respondo a processo por corrupção, nunca fui nem sequer denunciado, nunca acharam um indício, uma vírgula, uma possível prova de qualquer mal feito praticado pela minha pessoa. Então eu acho que isso também, quando a gente termina um ano e faz um balanço, principalmente na política, na vida pública, ser ficha limpa, não responder a processos por corrupção, isso tem um peso que eu considero grande. Bom, o senhor participa hoje em Guarapuava, nós estamos numa quinta-feira, o senhor participa de um jantar de confraternização pelas conquistas. E a gente sabe que em Guarapuava tem, entre tantas outras, duas delas geraram um impacto e vão gerar um impacto maior ainda, que são os 40 milhões para a renovação da frota do transporte coletivo, principalmente para a compra de ônibus elétricos, e também para a nova sede do SAMU, e ainda a casa de apoio que vai ser construída aqui na Cidade dos Lagos. Na verdade, Cris, eu posso depois mostrar para quem quiser, para quem comentar, questionar, a lista de conquistas, a lista de ações, de obras, de programas, de investimentos que jamais teriam chego aqui e que chegaram a partir de iniciativas locais, das nossas lideranças, de quem está à frente do poder na cidade e também da nossa iniciativa lá em Brasília, ela é muito grande. Muita coisa aconteceu porque a gente fez uma intervenção política, criou uma sensibilização,
fez uma argumentação lá em Brasília. Então, muito investimento que jamais chegaria aqui, chegou. Só essas 3 obras, né, se a gente somar cada uma delas, né, a gente está falando de algo muito perto aí de 80 milhões de reais, né? Não é pouco dinheiro, né? Você ter uma casa de apoio nova, grande, ampla, moderna, para os pacientes que vêm aqui fazer o tratamento do câncer, além de todo o apoio que a gente já deu para o hospital, com custeio, com emendas todos os anos, é uma mudança, né, histórica. Isso vai ficar para sempre marcado, lembrado, né, o papel que a gente teve nesse processo. Né? Essa nova sede, essa nova estrutura do SAMU, mesma coisa, né? O SAMU salva vidas. Sim. É a principal ação, né, da saúde de urgência e emergência, quando a pessoa tem um trauma, tem um acidente, né, tem um infarto, tem um AVC. Então a gente está modernizando e vamos trocar também, já está sendo trocada aqui em Guarapuava, nas outras regiões do estado, as ambulâncias do SAMU. Né? Nós deixamos o governo em 2015 e de lá para cá quase nada foi feito. Então esses veículos do SAMU foram ficando totalmente precários, totalmente sucateados. Tem um processo grande, agora em torno de 1.200 ambulâncias sendo compradas nesse final de ano, mais 1.600 no começo do ano que vem. E é claro, vai chegar aqui para Guarapuava, para a região, vai chegar para outras regiões do estado. E modernizar o transporte público, né? 40 milhões, né? Veículos elétricos, né? Que não vão poluir, que não vão gastar combustível, né? É um passo importante, inclusive, para a gente continuar insistindo numa bandeira que eu defendo, né? Eu sei que o Antenor, como candidato a prefeito, defendeu aqui, se comprometeu, né? Que é a tarifa zero do transporte público. Né? Quando a gente fala de tarifa zero, às vezes quem está meio desligado do assunto acha que é um sonho, né? Acha que é um exagero, mas não é. O Brasil já tem hoje mais de 100 municípios que implantaram a tarifa zero, inclusive muitos deles aqui no Paraná, aqui em Cianorte, em Paranaguá, né, cidades pequenas como Quedas do Iguaçu. Então a gente tem já no Paraná dezenas de experiências de municípios, alguns mais ricos, outros menos ricos, alguns pequenos, alguns grandes, que já conseguiram a tarifa zero. Então eu acho que esse primeiro investimento do PAC aqui é 40 milhões de reais, né, isso vai possibilitar a aquisição de 40 ônibus elétricos, né, é um passo importante para um dia Guarapuava ter a tarifa zero. Pois o senhor acabou de falar no doutor Antenor, a gente está a gente pode dizer isso, né? Recém saído de uma eleição que foi uma das mais acirradas em Guarapuava. Foi a mais acirrada ou teve outra? Não, acho que não. Dizem que em tempos remotos aí teve um prefeito que perdeu por um voto que ele deixou de votar. É o que se diz por aí, né? Lá, não é para quem está assistindo comentar. Pode comentar. É lá nos primeiros prefeitos de Guarapuava. Bom, 63 votos. 67? 61. 61 votos de diferença. Que poderia ser 30, né? Poderia ser 30, sim, para lá e para cá, ou para mais ou para menos. Ou 31. Né? Não importa. Perdeu por um, perdeu, né? Então foi uma eleição bem acirrada mesmo, e já que o senhor tem essa inserção, sempre teve, desde o tempo do ex-prefeito Fernando Carli, que eu lembro que eu acho que foi os primeiros CMEs, as primeiras creches, que foram 10 na época, exatamente, né? Acho que foi uma das suas primeiras atuações aqui efetivas no município, né? Como que o senhor espera ter um relacionamento com esse novo grupo que assumiu, considerando que ele se autodenomina um grupo de direita? Sinceramente, não faço a mínima ideia. Eu malemar conheço o cidadão, né? Não sei nem direito como é que escreve o nome, como é que pronuncia. Eu sou uma pessoa muito, flexível, muito aberta, muito disposta ao diálogo, mas é claro, vai pesar muito aqui. O Antenor, por mais que não tenha sido eleito prefeito, o Antenor é deputado estadual, né? A opinião Sim. dele, a palavra dele, né? Nós reelegemos, né, as nossas vereadoras, né, a opinião delas, a palavra delas, em especial a Cris, né, que tem uma relação muito próxima com o mandato, né? Isso vai dar um norte da forma como a gente vai atuar aqui. E o próprio posicionamento do partido, da nossa federação, das outras lideranças que têm relações aqui com Guarapuava, mas eu estou sempre disponível. Lá no meu gabinete entra prefeito, prefeita do PT, do MDB, do PP, do Centrão,
do PL, do PSDB. Eu nunca fiz esse tipo de distinção, porque eu tenho um entendimento, Cris, que a gente não pode prejudicar o cidadão, prejudicar o eleitor, prejudicar a população por causa de diferenças políticas, partidárias e ideológicas. Então eu coloco isso sempre ao lado, às vezes mais perto, às vezes mais longe, e coloco à frente disso, acima disso, o interesse coletivo, as necessidades da saúde. Nós estamos falando aqui de transporte público, poderíamos estar falando da educação, que é a área que eu sou apaixonado, que é a área que eu mais atuo, e você lembrou bem aqui, né? A minha história em Guarapuava começa com a educação, começa com as 10 supercreches, ainda na época da Dilma, na época do primeiro PAC, né? Mas a gente está até hoje trabalhando com a educação aqui. A UTFPR, né? Acabou de me homenagear, inclusive, né? Em uma das suas formaturas, de várias turmas, né? Pelo trabalho, pelos recursos, pelos investimentos que já de muito tempo a gente tem defendido, mas que se aceleraram, né? Nesses últimos anos, principalmente com a nova direção aqui, que nos procurou muito, que nos demandou muito, que deu muito certo, né? Só um último convênio aqui, que é para a construção de um ginásio de esporte, né? Uma área de convivência para os estudantes. Da UTFPR. É um investimento de R$2,5 milhões. É um outro dinheiro que jamais chegaria aqui se a gente não tivesse essa ação política local. Então eu não sei como é que vai ser a relação. Acho que depende muito menos de mim, muito mais dos eleitos, né, e de quem faz o dia a dia da política local. Agora eu estou sempre disponível. Isso que eu ia perguntar. Isso significa dizer que o gabinete, a sua atuação está aberta para trazer qualquer investimento em Guarapuava como vinha ocorrendo. Então, se não vier, não é culpa sua. Com certeza. Como eu falei, a gente não pode, de maneira alguma, prejudicar a população, né, por causa de diferença política, partidária, ideológica. Agora, é claro que é muito mais fácil trabalhar, dá muito mais resultado, quando você tem à frente de uma prefeitura, seja do governo do estado, seja de um hospital, de uma universidade, alguém que pensa parecido com você, alguém que tem afinidade política, ideológica, relação pessoal, de respeito, de reciprocidade, de companheirismo. Então, as cidades que têm isso comigo, com o meu mandato, obviamente elas vão ter, né, um nível de sucesso, de investimento, de obras, de programas muito maior, onde a relação é muito nova, ou é meio truncada, ou é recheada do outro lado do meu não, de preconceitos, né, de exageros. É claro que o resultado vai ser pequeno, mas não é pela minha iniciativa, não. O prefeito eleito tem dito que ele já tem os deputados federais dele, que é o Rodrigues Tache e também o Giacomo. Tudo bem, nomes válidos, beleza. Mas quando você tem um bom relacionamento com um deputado que é da mesma equipe, né, da mesma vibe do governo federal, fica muito mais fácil, né? Pois é, vamos ver, o tempo vai dizer, né? Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui, dizer que a Rede Sul sempre portas abertas, né? Quando vier agora, Paulo, por favor, sinta-se em casa. Obrigado, eu estou feliz de estar aqui, agradecer quem está nos assistindo. Se alguém tiver, né, quem está assistindo, um questionamento, uma boa ideia, uma sugestão, uma crítica que seja, às vezes é bom a gente ouvir crítica, né? É sempre bom, além da desde que seja construtivo. Além da sua grande audiência, viu, Cris? Eu queria deixar os meus espaços, né, da internet, as minhas redes sociais, né? Digita lá zecadirceu.com.br, né? Eu procuro todos os dias escrever, prestar contas, dar satisfação às pessoas. E nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né? Facebook, né? As pessoas podem perguntar, podem comentar. Eu acabo lendo muita coisa diretamente, outras coisas minha equipe lê, me passa. Então, fica além da tua grande audiência esse espaço também da internet à disposição de quem queira conversar e interagir. Obrigado mesmo, cara. Olha aí, ó. Então, mais uma vez, obrigado ao Vanir, que é o assessor, braço direito, né, do deputado e que mora aqui em Guarapuava, que também é a sua presença física, não deixa de ser, né? Aqui em Guarapuava e região. Agradeço ao Brainha, agradeço a Luana que está aqui comigo. E agradeço a você que nos acompanhou até agora. Continue ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br.